uma aula mais dinâmica, porque esse é um assunto que eu vou falar de coisas talvez um pouco mais avançadas, de UTI, eu fico um pouco preocupada o quanto todo mundo vai acompanhar. Então, acho que o interessante é a gente focar naquilo que é palpável para todo mundo, né? E vamos construindo junto aí o raciocínio e vamos interrompendo nas dúvidas, tá bom? Então, primeiro de cara, já no título, já é uma questão, tá, da aula. A aula chama insuficiência hepática aguda, mas muitas vezes a gente vê aí, tanto no dia a dia quanto em trabalhos menos hoje em dia, mas o termo de hepatite fulminante, tá? Lembrar que estamos falando da mesma doença. Hepatite fulminante é um nome que hoje em dia a literatura considera, tem caído em desuso, né? Porque ela denota uma gravidade que existe, né? E é de fato uma doença fulminante, vamos falar assim, mas que não a insuficiência hepática aguda, ela tem algumas maneiras de se apresentar que não necessariamente são tão fulminantes assim. Então, por isso que o termo hepatite fulminante tem caído de desuso, o mais correto é a gente usar o termo insuficiência hepática aguda. Então, de cara, a gente precisa diferenciar os conceitos em relação ao fígado, doenças agudas do fígado, né? Então, a gente tem hepatite, antes de falar aqui da evolução, na verdade, eu gostaria de ressaltar antes aqui o que é hepatite, o que é hepatite aguda e o que é insuficiência hepática aguda. Tá? Então, hepatite é um paciente que tem dor abdominal e náuseas, e ele tem transaminases acima de 2 a 3 vezes o valor de referência, certo? Talvez alguns de nós já até tivemos hepatite, sejam elas virais, alcoólica, alguma coisa nesse sentido. É possível que naquele dia de ressaca aí de vocês, que vocês estavam vomitando depois de uma balada, poderia ser, e se você dosasse uma transaminase e viesse 350, poderia já ser uma hepatite aguda. Para a gente chamar a hepatite aguda de grave, o paciente precisa ter um alargamento do INR, tá? Então, ele precisa ter um INR acima de 1,5 e estar ictérico, tá? Muitas vezes não clinicamente, mas se no exame a bilirrubina já estiver alterada, a gente já chama isso de hepatite aguda grave. E insuficiência hepática aguda, que é o tema da nossa aula, é aquele paciente que tem uma hepatite aguda grave, ou seja, ele está ictérico e coagulopata, e ele evolui com alteração do nível de consciência, ou seja, encefalopatia, em até, isso varia na literatura, mas em até 6 meses depois do insulto agudo, certo? Que é as 24 semanas, 28 semanas, 26 semanas, em vários lugares que vocês vão ler, vão ter, temporalmente, eles aceitam de maneira diferente, mas habitualmente gravar 6 meses é um bom norte para a gente. Então, vocês estão vendo que pode ser muito diferente cada quadro clínico do paciente. Eu posso ter um doente, então, que hoje ele toma 10 caixas de paracetamol, amanhã ele está com transaminase de 500, depois de amanhã ele está com INR de 7 e depois, mais um dia, ele está em coma. É diferente do doente, por exemplo, com uma hepatite A, que fulmina, que ele pega a hepatite A hoje, fica vomitando uma semana, enjoado, aí daqui uma semana ele procura atendimento, INR começa a subir, depois de mais uma semana, ele começa a ficar confuso, e aí, então, vocês conseguem ver que antigamente todo mundo chamava isso de hepatite fulminante, as duas coisas. Então, ia muito distinto, e as terapias, conforme a gente vai avançando na medicina intensiva, podem ser diferentes para os tipos, para as etiologias, né? E pela forma com que ela se comporta. Então, essa divisão de temporalidade, ela é importante para a gente até entender como conduzir frente àquele paciente. Então, a gente tem as hepatites, ali eu falo fulminante ainda, a insuficiência hepática aguda, hiperaguda, que é esse exemplo que eu dei do paracetamol, que em até 7 dias o paciente já fez tudo. Ele já subiu transaminase, já largou INR e ficou confuso. Tá? Então, até 7 dias ele já preencheu o critério. A subaguda, que vai de 7 dias a 12 semanas, e a aguda de 12 semanas a 24 semanas, que é os 6 meses que a gente estava falando. Uma coisa interessante, já para diferenciar da hiperaguda da subaguda, no nosso manejo clínico, é que a hiperaguda, muitas vezes, ela é muito grave. Muitas vezes não, a maioria das vezes ela é muito grave, é isso, realmente ela fulmina. O paciente morre em menos de 7 dias. Só que se você dá um suporte adequado para ele de UTI, se ele tem acesso a algumas estruturas como diálise contínua, enfim, plasmaférese, por exemplo, ele pode recuperar sem o transplante hepático.
Existe uma chance, talvez seja o único subgrupo que consegue sobreviver sem o transplante hepático. Todas as outras, da subaguda para frente, não é aquele paciente extremamente grave, aquele paciente morredor que chega na UTI em 12, 24 horas, ele agregou todas as disfunções orgânicas. É um paciente mais indolente, mas apesar de indolente, esse fígado não recupera sem o transplante hepático. Então, de cara, ter essa divisão de temporalidade nos ajuda ali à beira-leito para tomar algumas decisões. As causas, né? Então, a principal causa no mundo é paracetamol, tá? Não é a nossa realidade aqui no Brasil, porque tanto os norte-americanos quanto os europeus, eles usam mais paracetamol do que a dipirona, do que a novalgina, e então eles têm mais conhecimento da droga. Então, eles sabem dos efeitos colaterais. Então, quando existe tentativa de autoextermínio lá fora, é mais comum que seja por paracetamol do que outras medicações, porque aqui a população, de fato, nem sabe, né? Não é uma droga tão amplamente usada. Então, a causa no mundo, então, grande parte dos trabalhos envolve, que a gente estuda sobre terapêuticas e tudo, de fulminante, a etiologia principal dos trabalhos habitualmente é paracetamol. E a gente tem as causas não paracetamol, né? Então, as virais, tá? Então, hepatite B, hepatite A, hepatite C mais raro, pode ser outros vírus que não os de hepatite, então, herpes, Epstein-Barr, citomegalovírus em paciente imunossuprimido, aí as arboviroses, né? Então, dengue, febre amarela, zika, chikungunya, a gente já viu quase de tudo aqui na UTI, né? Drogas, que é DILI, tem até um trabalho muito bacana do New England que vale a pena ler para quem gosta do tema, que discorre ali sobre as medicações, quais são as mais comuns, as menos comuns, né? Eu brinco que a aula é bom para a gente trazer experiência, né? Porque hoje em dia a democracia para ler, todo mundo consegue acessar as coisas. O que a gente mais vê de remédio causando aqui na UTI da gastro é a paracetamol. A gente já viu umas 2, 3, eu tô lá há 4 anos, paracetamol já teve 3, a gente já viu metildopa, então grávida, hipertensa, tanto que sempre confunde, assim, se não é uma doença hipertensiva da gestação, né, um HELP, ou se não é a metildopa, mas umas 2 vezes a gente conseguiu entender que não tinha critério para as outras coisas, ficou na conta da metildopa. Já vimos bastante por isoniazida, e o que é bem chato, né, porque às vezes é um paciente que está tratando TB latente, assim, tipo, não tem nada, mas precisa tratar porque vai começar um tratamento imunobiológico, e ela vai lá e morre da isoniazida. O que mais? Vocês já viram por aí, ou quando vocês rodaram com a gente, alguma outra medicação? Vocês estejam lembrando? As principais, assim, que a gente vê. Então, aí tem também outros remédios, por exemplo, TARV, né? Então, pacientes que tratam HIV, tem algumas medicações da TARV que causam hepatotoxicidade, e outras partes do RIP também, que não é isoniazida. Se eu não me engano, rifampicina, a gente já teve uma também. Mas tudo é difícil, né? A gente nunca viu, mas é descrito, com certeza. Bom, Budd-Chiari, então, Budd-Chiari lembrar a trombose suprahepática, né, que geralmente é relacionado a uma trombofilia, tá? Então, o paciente tem uma trombofilia e uma das tromboses da vida dele é a suprahepática e ele perde o fígado. A gente está com Budd-Chiari lá agora, inclusive, mas dela cirrotizou, né? Então, a gente não pegou no momento que fulminou e acabou de transplantar essa noite. Mas a gente já teve, sim, um Budd-Chiari agudo que transplantou porque fulminou. Temos a autoimune, que em mulher jovem é uma das principais causas, tá? Ou fica como autoimune ou fica como criptogênica. A gente acaba não diagnosticando. Geralmente é o FAM ali que ajuda a gente num primeiro momento, né? Lembrar que a gente trabalha na UTI, então muitas vezes a investigação acaba saindo depois, né? No explante, que vai para o anátomo patológico e outros exames investigativos. O Wilson, a gente teve um mês passado, quem estava lá? Tinha alguém lá? Ou é esse mês que a gente viu o Wilson? Tô tão doido. Foi... Hã? Tá. Não, mas é ele mesmo que eu tô considerando. Quem que é? Não pode falar o nome, tá gravando. Mas, enfim, a gente tem um paciente, eu acho que é um jovem que tem antecedentes neuropsiquiátricos, veio da Santa Casa, lá tinha uma ceruloplasmina baixa, a nossa aqui também é baixa, vai faltar algumas coisinhas para fechar, ele transplantou e tá indo bem. Gestação, então já falei, né, HELP, esteatohepatite.
E causa não identificada. Infelizmente, a gente fica aí várias vezes com essa etiologia. Aí lembrar que, assim, não chega, quando o paciente chega para a gente na UTI, ainda mais aqui num hospital quaternário, né, que o paciente já passou por para uma UPA, um pronto-socorro, hospitais secundários até chegar aqui, muitas vezes não dá tempo da gente abordar aí causas reversíveis, né, a gente não dá tempo da gente tentar atuar antes de acontecer a disfunção de múltiplos órgãos, vamos falar assim. Mas vocês precisam saber, né, que quem trabalha ainda em pronto-socorro, em emergência, paracetamol. A gente tem uma evidência aí de 1.800 bolinha, que se você dá N-acetilcisteína precoce, e geralmente até 10 horas, no máximo 24 horas da ingesta, você diminuiria o risco do paciente progredir para uma insuficiência hepática aguda. Outras medicações, vocês vão ver também em volta e meia, tem lugares que fazem a acetilcisteína para medicamentos não paracetamol. Tem estudo que não comprovou, e é curioso, posso mandar esse artigo para vocês depois, não sei se foi esse que eu pus aqui, mas ele conclui como se fosse bom da acetilcisteína, e todos os dados do trabalho, assim, é uma metodologia, inclusive, horrível, mas acabou vingando, não sei se na época o pessoal via mais a conclusão, acabava não estudando o artigo em si. É até curioso, é até legal para uma aula de metodologia aí de vocês, esse é um artigo para demonstrar o quanto a gente tem que destrinchar o que a gente está lendo. E, na verdade, a conclusão, lá na hora que você vai ler, é positiva, é bom, melhorou, sobrevida, e você vai ler todos os trabalhos, o P e tudo, é tudo negativo. Então, a gente, aqui no nosso hospital, a gente não faz acetilcisteína para outras medicações. Quando é autoimune, poderia dar corticoide, e quando é gestação, tem que interromper. Bom, então essa introdução inicial só a título de curiosidades aí, mas o que importa para a gente na terapia intensiva é que a insuficiência hepática aguda é uma causa de disfunção de múltiplos órgãos, né, de instalação muitas vezes rápida, tá? Então, o que a gente tem que fazer é dar suporte para esse paciente, ou recuperar, naqueles casos de hiperagudas, se for possível, ou até ele conseguir fazer um transplante. Então, para ser didática e tentar aí organizar por sistemas, coincidentemente ou não, a gente começa com um sistema que é mais acometido na insuficiência hepática, né? Que é o sistema nervoso central. É a principal causa de morte, tá, gente? O paciente de insuficiência hepática aguda, ele morre de hipertensão intracraniana ou de choque refratário. Mas, na grande maioria das vezes, é por morte encefálica, tá? Então, é uma encefalopatia hepática gravíssima, que não tem nada a ver, assim, não tem nada a ver, mas a fisiopatologia em si é bem diferente da encefalopatia hepática do crônico, tá? A gente nem sabe ainda o que acontece ali no cérebro do doente, mas tem uma das hipóteses e teorias que é bem entendida, é a hiperamonemia, né? Então, o fígado, o hepatócito, ele perde a capacidade de transformar a amônia em ureia, tá? Então, eu acumulo amônia cai na corrente sanguínea, é um paciente que está super hiperdinâmico, né? Então, ele tem uma hiperemia cerebral, isso é descrito no paciente com insuficiência hepática aguda. A amônia, ela atravessa facilmente a barreira hematoencefálica, lembrar que a amônia e a ureia, eles têm a cinética muito parecida, né? Então, tem um volume de distribuição muito bom. Então, está em todo lugar, a amônia, igual a ureia. Então, chega no cérebro, a amônia converte glutamato em glutamina, que é um osmol superativo. Então, ele entra dentro da célula do sistema nervoso central, do astrócito, e puxa toda a água que está do lado para ele e incha, né? Então, ele faz um edema cerebral difuso e hipertensão intracraniana, hernia e morte. Tá? Essa é a fisiopatologia que a gente conhece. Tá? Não sabemos, é bem descrito que provavelmente tem outras coisas que façam o paciente piorar tanto do nível neurológico. Eu apertei um botão errado. Esse. Pronto. Desculpa. Então, assim, é a principal causa de morte nesses pacientes. Aí, mas qual que é o valor de amônia, né? Quando que eu tenho que me preocupar com a hiperamonemia? É tudo retrospectivo, tá, gente? Então, os estudos são, vamos ver todo mundo que morreu de hipertensão intracraniana. Quem tinha amônia maior do que 150 ou menor que 150, por exemplo, esse trabalho. Então, dos que morreram, CH é Cerebral Herniation, tá? Então, dos que herniaram, a mediana tá acima de 200 de amônia.
né? Então, eles colocam aqui um corte de 150 que divide bem aí, talvez, as pessoas que não herniam das que herniam naquele momento, né? Aí também já fizeram uma curva ROC, que a amônia acima de 124, aqui, teria uma sensibilidade aí de 78% para predizer mortalidade por sistema nervoso central, morte encefálica. Então, a gente aqui no hospital também usa esse valor aí para diferenciar condutas, né? Então, se a amônia do paciente está chegando em 150 em curva de subida, de ascensão, a gente começa a tomar medidas específicas para isso, que a gente já vai falar sobre. Como que eu vou diagnosticar, né, esses pacientes? Como que eu vou... Assim, porque aqui é uma rotina, né? De novo, é uma UTI ultra especializada. Então, todo paciente que chega com insuficiência hepática aguda, a gente dosa amônia. Mas a imensa maioria dos hospitais brasileiros nem tem amônia para dosar, né? Então, como que a gente vai diagnosticar? É um clássico de uma hipertensão intracraniana, tá? Então, rebaixado, alteração de pupila, Doppler transcraniano, tomo, e a bainha que tem virado um belo amuleto para a gente na UTI para ir guiando. E hoje em dia, eu acho que apesar de ainda também ser uma tecnologia mais disponível em hospitais de ponta, acho que o ultrassom está cada vez mais acessível aí para todos, até no SUS, né? Fora do HC. Então, um mecanismo bom da gente tentar ver se o paciente já está com hipertensão intracraniana ou não. Eu acho que vocês têm aula aí de bainha, né? Em outros momentos. Mas é uma coisa que a gente usa bastante aqui na UTI, porque muitas vezes o paciente está instável, então é difícil levar ele para tomo e voltar, tá bom? Já se discutiu sobre passagem de pique, tá? Nesse paciente para monitorização da pressão intracraniana. Isso já foi uma rotina alguns anos atrás aqui em hospitais do Brasil, inclusive. Hoje em dia, no Brasil, em hospitais de referência para transplante, nenhum passa pique. Mas até tem acho que eu não pus aqui, mas tem uma corte dos Estados Unidos e canadense que lá até 30% começo dos anos 2000, mas até 30% das UTIs passa pique lá, para monitorizar a insuficiência hepática aguda. Então, assim, né, apesar de parecer meio bizarro aqui no nosso cenário, que a gente tem muita complicação, a nível mundial tem países que fazem com certa frequência. E assim, a nossa grande preocupação nessa mesma corte dos Estados Unidos e do Canadá, 10% tem complicação, que é sangramento, né? O paciente está incoagulável e você vai lá e passa um catéter no cérebro. Então, muitas vezes tem sangramento intracraniano. Tem alguns trabalhos que tentaram comparar a sobrevida em horas dos pacientes monitorizados com pique ou não. Tá meio ruim. E olha aqui, realmente, ele vive bastante horas a mais, teoricamente, do que o não monitorizado. Porque provavelmente eu estou vendo ali o número subir, a hipertensão, então eu atuo mais, tá? Então, tudo isso aqui rachadinho é o que foi usado no paciente monitorizado, e o que está em branco é o que não está monitorizado. Então, olha o tanto de manitol a mais que eu uso no paciente que está monitorizado. O tanto de barbitúrico e o tanto de vasopressor para subir pressão intracraniana. Então, é óbvio, né? Tudo que eu estou vendo ali em tempo real, eu vou atuar mais e eu vou morrer igual. Tá? Então, o que fez a gente no Brasil, eu acho, né? Não sou dessa geração, mas abandonar aí. Aqui, inclusive, o Rodolfo ainda pegou, parece, alguns casos que ia para o centro cirúrgico, monitor. A gente teve a Landinho não está aqui. O ano passado, acho que foi, que por acaso era uma fulminante com sangramento, ela fez uma VCH. E aí ela ia para o centro cirúrgico de todo jeito. Então a gente optou a falar, passa a PIG pra gente treinar aí um pouco, e deu certo. Aí foi a única que eu já vi monitorizada, mas porque ela tinha um outro evento neurológico e precisou levá-la para o centro cirúrgico de todo jeito. Mas é isso, a mortalidade é igual, tá? E aí, então tá bom. Se a principal coisa que mata é a hipertensão intracraniana, e o que a gente sabe até hoje que causa isso é uma amônia alta, e a amônia em si, ela de fato causa mal para as células do sistema nervoso central. Se eu puder atuar nela para dar tempo para o paciente, porque ao mesmo tempo, às vezes alguém pode questionar, mas não é só uma consequência, né? Igual, sei lá, um paciente está morrendo e alguém vai lá e fala, tem um PCR de 500. Você vai tratar o PCR como, né? Tipo, agora eu tenho uma máquina que tira o PCR do paciente. Mas nesse caso, a amônia em si, ela tá gerando dano, né? Então, por isso que a gente tenta atuar, porque ela vai lá, de novo,
transforma glutamato em glutamina e enche o cérebro. Então, se eu tentar interromper esse processo da amônia subir, ou pelo menos dela chegar em níveis altos no sistema nervoso central, talvez nos ajude. Então, de novo, lembrar que elas têm cinética semelhante com a ureia. Então, elas... eu não falei, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vai dialisar a amônia, tá? Aí, por quê? Da onde veio isso? Ela é muito dialisável, né? A partícula dela tem uma cinética muito igual à ureia, então ela é muito... O clearance dela por difusão é muito bom, ou convecção. Elas têm um peso molecular super baixo, volume de distribuição alto, então ela sai bem na diálise. Só que a gente tem que prestar atenção que a dose e a intensidade da diálise são relevantes para a gente trazer a amônia para baixo o quanto antes. E lembrar, minutos passando com a amônia alta são minutos com o cérebro inchando. Essa ideia de dialisar amônia veio de crianças com erro inato do metabolismo, né? Que nasciam, elas morriam com dias de vida, até alguém pensar nisso, que dialisar poderia ajudá-las. E aí depois a gente começa a usar isso em adulto. Aí tem esse trabalho que mostra a comparação de diálise contínua com diálise intermitente e sem diálise, né, a curva da amônia. Aqui, assim, ela é só interessante para ver que cai, né, porque, na verdade, quem dialisou contínuo tinha amônia mais alta, esses aqui caíram um pouquinho, mas é porque eles nem fecharam critério para diálise, provavelmente. Tá vendo? A amônia inicial era de 100 aqui. Então, é só um trabalho descritivo, mas eles fizeram uma análise retrospectiva e viram que quem dialisava contínua desde o D0 com o valor de referência que para eles, para dialisar, se não me engano, era 130 e alguma coisa, ou 140, reduzia a mortalidade nos pacientes que não iam para transplante. E quem dialisava intermitente aumentava a mortalidade, tá? Não é um trabalho randomizado, nem nada, foi uma análise retrospectiva, e provavelmente é porque aumentava a mortalidade porque a diálise intermitente talvez instabiliza mais o doente, né? Então, enfim, você pode pensar 1 milhão de motivos por que esses pacientes morriam mais, ou estavam em centros piores, que não tinham diálise contínua para oferecer e tudo. O clearance da amônia, por que eu falei de dose, né? Isso é importante e vocês chegam lá no estágio sem saber isso. Aí a gente tem que parar, discutir, por quê? A nefro também, volta e meia, passa batido. Então, lembrar que a dose de dialisatos, tanto de ultrafiltrado ou de dialisato, linearmente correspondente com o clearance de amônia. Então, se eu subo a dose da diálise, eu aumento a velocidade de queda da amônia. Então, tem um trabalho do Bellomo, inclusive da Austrália, que ele fez um estudo que ele chegava a dialisar... Vocês lembram a dose da diálise habitual? Quanto que é a dose de diálise? Quem falou? 25 a 30 de dose prescrito. 30 ml por quilo hora, né? Então, nesse trabalho, chegaram até a 90 de dose, só que aí tem que ter 3 pessoas trabalhando junto, porque aí vai tendo que trocar o banho até a amônia cair abaixo de 150, e depois eles vinham para uma dose habitual, que era 45, assim, para esses doentes. Aqui, no HC, a dose habitual para insuficiência hepática aguda é 40, que é pouco. Aí, quando a gente chora um pouquinho, eles encostam em 60 para a gente. Então, 60 de dose. Então, sempre que vocês estão no estágio, cheguem, olhem a diálise, calculem a dose para trazer isso na visita para a gente, ver se a gente precisa ligar para a nefro, para aumentar. Então, assim, sempre contínua quando der, porque diminui, aí cuidado do neurocrítico, né? Então, evitar aí alteração de osmolaridade, deixar o sódio mais alto, volta e meia a gente tem que lembrar a nefro disso também, você vai ver o paciente tá lá com 134 de sódio, mesmo em diálise, e lembrar das doses mais altas. E a anticoagulação, que é sempre uma questão, né? Porque a gente sabe hoje em dia que citrato é o anticoagulante regional de escolha para diálise contínua, só que o citrato tem uma peculiaridade. O citrato é um ácido, né, que ele é metabolizado no fígado em 3 moléculas de bicarbonato. Então, num paciente comum, se eu for dialisar hoje, o meu fígado vai metabolizar o citrato em bicarbonato, inclusive aqui no HC, na hora que a nefro prescreve, eles põem lá, vou pôr BIC 30 mais, 25 mais, porque o BIC, o citrato, quando o pouco que ele volta para o corpo do doente, ele é metabolizado em base, então
teoricamente, vai, além do BIC que ele dá no banho, o paciente vai ficar mais alcalótico do que ele estava esperando por conta disso. Só que, nesse caso, a gente não tem fígado, certo? O fígado está fulminado. Então, o citrato vai entrar no corpo, ele não tem hepatócito para metabolizar totalmente, então, e ele é um ácido, certo? O citrato. Então, ele vai aumentar H+, e ele vai ficar, o paciente vai ficar mais acidótico. Isso é uma teoria, tá? Então o medo de dialisar o paciente com insuficiência hepática aguda anticoagulado com citrato é que ele pioraria a acidose do meu doente, que já é muito ruim. Aí a gente tem alguns... isso é bom para vocês saberem para a prova, né? Então, como que eu vejo intoxicação por citrato? Então, o paciente que está tendo que está ficando hipocalcêmico. Por quê? Porque o complexo cálcio-citrato, vamos só voltar rapidamente. O complexo cálcio-citrato, o citrato entra antes do filtro, certo? Anticoagula regional, quela o cálcio no sistema. Aí tem um gap na literatura que de 20% a 70% do complexo cálcio-citrato sai no banho, eles não voltam para o doente, tá? Mas um pouco volta, e a gente não sabe quanto. Não tem como a gente prever. Por isso que tem outros serviços que acham que, por exemplo, não tem isso, não tem como pôr 30 mais. Você não vai garantir que vai voltar a BIC para o doente, que vai voltar citrato para o doente. Então, um pouco ou nada, ou muito, não sabemos, não tem como quantificar isso, volta para o doente. Então, volta para o doente o complexo cálcio-citrato. Se o doente não tem fígado, o cálcio vai ligar na albumina, certo? Porque ele se desprende na hora que ele volta para o corpo, liga na albumina. Então, o calciônico, o que acontece do doente? Cai, né? Então, aí por isso que se fala da relação cálcio total sobre calciônico como mecanismo de triagem para ver se o paciente está intoxicado por citrato. Então, se o cálcio total vai ficar se mantendo igual, porque ele é o cálcio total do corpo, e o calciônico vai cair, porque ele vai começar a ligar na albumina na hora que volta para o doente. Então, minha relação sobe. Gente, paciente em choque refratário, como que fica o cálcio do doente? Independente de diálise, geralmente. Não é tão incomum a gente ver o paciente hipocalcêmico também, né? Tá. Aí, beleza. Então, mas esse é um dos... Depois vocês assistam, é muito legal para complementar essa aula. Tem um PET Acutia da minha época, ou seja, de uns 3 anos atrás, ou 4, de citrato. Acho que vale a pena todo mundo assistir. Assiste no 2.0 lá, que é uma revisão de 4, 5 artigos. Porque é curioso, inclusive tem um que eles deixaram porquinhos anempáticos. Eu não sei se esse é do PET ou o que eu vi depois. Mas eles deixaram os porquinhos anempáticos, injetaram citrato e clareia. Então, talvez não seja só no fígado que o citrato seja metabolizado. Talvez ele demora mais, porque é o órgão principal, com certeza, mas talvez ele é metabolizado em musculatura, tecido adiposo, rim, sei lá, né? É o ciclo de Krebs, exatamente. Chegar muito mais lá do que no... Exatamente, mas quando você tira ele... Tanto é que em outros serviços de São Paulo, mesmo o paciente anempático é dialisado com citrato, tá? Mas, bom, então, aí outro marcador, além da relação cálcio total sobre calciônico, bilirrubina, vocês vão ler, vocês vão estudar isso para a prova, porque vai cair na prova de título de vocês. Bilirrubina acima de quanto? 14, 20? O que significa a bilirrubina acima de 20? O fígado tá ruim. Tá? Não significa que ele está intoxicado por citrato, é só que realmente é um paciente que está com o fígado ruim, então você tem que ficar mais preocupado se ele vai ficar acidótico ou não. Aí lactato acima de 20, também vai cair na prova lá, é um dos marcadores de intoxicação por citrato. Bilirrubina, lactato, INR e a relação, se não me engano são essas. Todo mundo entende que isso, na verdade, é marcador de fígado ruim, não necessariamente é marcador de intoxicação por citrato. A impressão é que o paciente que intoxica por citrato habitualmente, talvez seja só um paciente que não está tolerando viver mais, né? Porque se ele tá acidótico, ao ponto que eu ligo uma diálise contínua para ele, com BIC de 60, uma dose de 90 ou 60, e ele ainda assim está acidótico, ele não tolera a diálise, vou desligar e acabou, certo? Então, assim, existe essa preocupação, isso cai em prova,
Vocês têm que saber que paciente com ciência hepática aguda tem risco de intoxicação por citrato. E o exame que cai é cálcio total abaixo, cálcio total sobre calciônico, maior ou igual a 2,5. Aí vocês param a diálise na prova, se acontecer isso. Tá? Então, aqui no hospital, a gente está começando a migrar para um polo de dialisar com citrato fixo. Tá? Antes, a escola daqui de nefro tinha bastante medo, bastante preocupação. A gente anda conversando e as últimas a gente conseguiu dialisar com citrato, uma dosezinha um pouco menor do que o habitual. Tá? O guideline fala o quê? Fala que a diálise contínua deve ser, ele não fala nem contínua, né? Mas diálise deve ser considerada precoce para hiperamonemia persistente, hiponatremia e outras, e acidose. Anticoagulação ainda é uma questão de debate, é um debate, mas se você usar citrato, só você monitorizar de perto a acidose, tá? E aqui ele põe, né, que diálise contínua deve ser preferida se você tiver. Bom, então de neuro, nós ainda estamos lá no neuro, mas calma que o resto da aula é mais rápido. O resto é só passar rapidinho. Neuro, então, hiperamonemia, a gente dialisa, lembrar das questões peculiares da diálise, checa a dose, checa o sódio, ver se vai dialisar ou não com citrato, para ver o que você precisa preocupar, tá bom? E proteção neurológica mesmo, tá? Nesse caso. Então, monitorizar com bainha, faz salina se precisar. Esse paciente, o tempo é seu aliado, que o transplante vai vir ou ele vai melhorar. Então, hora após hora, você vai lá, examina e vê o que você acha que tem que fazer para ele viver mais uma hora, né? Então, propofol a gente cede, igual a hipertensão intracraniana, não precisa de profilaxia para crise. Tudo que eu ponho aqui é porque no guideline eles colocam como dúvida e tudo, e aqui a gente não faz, eu estou pondo o que a gente faz, e aqui não tem nenhuma evidência de fazer medidas laxativas. Da parte respiratória, então, geralmente é um paciente que já está entubado pela encefalopatia, ele até pode fazer a ARDS, eu nunca vi, e as recomendações são clássicas, são as mesmas do que qualquer outra indicação de ventilação. E aqui é o nosso outra grande disfunção, né, que é o choque do doente, tá? Então, um choque extremamente hiperdinâmico, de débitos cardíacos, assim, de 10, 12 litros por minuto, tá? E o lactato de 270, 300 ou inquantificável. Então, assim, é uma síndrome vasoplégica, então a gente sempre, a nora começa com nora, é rapidinho é nora e vaso, a gente sempre dá um pouquinho de volume, porque muitas vezes o paciente ficou vomitando vários dias em casa até chegar na gente, ou muitas vezes também já chega bem hidratado e, na verdade, não cabe volume. A gente sempre dá corticoide um pouco mais precoce do que nas indicações de choque refratário, assim, 0,3 de NOR já ganha hidrocortisona, também que não é nem tão precoce, assim, para algumas literaturas, né, de choque refratário. Então, o corticoide sempre entra, a hidrocortisona o quanto antes, e lembrar que esse lactato aí muito, muito alto, nem sempre ele representa a hipoperfusão, né? O lactato também é uma molécula que é clareada pelo fígado. Se eu não tenho fígado, eu nunca vou clarear lactato, né? Então, o fígado, nesse caso, não é um marcador ideal de hipoperfusão, não é igual um choque sepsis lá, que vocês têm metas lá, tem que cair o lactato, 50%, não sei o quê. Nesse caso, a gente vê o lactato, porque ele é um marcador para a gente de que o fígado está indo para o saco, mas ele não é marcador de restauração cardiovascular, vamos falar assim. Provavelmente ele vai cair pouco, independente das medidas que você fizer. Um paciente fica muita acidose, né? Isso perpetua o ciclo de vasoplegia. E o momento das horas finais desse doente é bem curioso, assim, eles começam a entrar num choque que agrega mais os outros dois que estava faltando, né? Porque aqui eu tenho choque hiperdinâmico, e aí ele começa a fazer um choque cardiogênico, tá? Se você está monitorizado o débito cardíaco começa a cair, e ele começa a extravasar. Então, ele faz tipo um leak síndrome, assim, extravasamento capilar. Você dá volume, ele responde, aí a HB começa a subir, o paciente às vezes morre com HB autona, assim, fecha critério para quem acredita também nessa síndrome, que na verdade deve ser só uma resposta endotelial bizarra a tudo que está acontecendo com o doente, ele começa a extravasar. Então, você acha que ele está respondendo a volume, passa meia hora, extravasa tudo, HB sobe e o débito cardíaco cai de novo, né? Aí, de curiosidade, né, a gente tinha um paciente lá que estava 270, acima, né, e aí cai. Então, assim, na verdade, eu acho que isso aqui foi do paciente que a gente deixou anempático. A gente tem até uma série de casos publicados, são 3 pacientes que ficaram anempáticos 18 horas,
outro 24, outro 12, uma coisa assim. E o lactato cai com a diálise. Ou seja, não é o choque, né, que tá tratando. E também não é a diálise, tá? Porque tem trabalho que dosa lactato no banho, é muito pouco. Então, o que a gente acredita é que melhora a resposta inflamatória do doente. Provavelmente a diálise, sim, filtra citocinas pró-inflamatórias, não sei o que acontece ali no fígado, que a diálise cai lactato, tá? Mas não é porque sai o lactato no banho. Então, assim, a gente traz esse slide para mostrar que lactato aqui não é um grande parâmetro de choque para a gente. Da parte de infecto metabólico, então, ele tem, sim, uma infecção, um risco de infecção igual toda disfunção de múltiplos órgãos, na minha impressão. Assim, se eu estou super hiper chocada, meu intestino não está perfundido, eu transloco. Acho que nada mais é do que igual outras síndromes inflamatórias que a gente tem. Aqui no nosso serviço é indicado antibiótico profilático, então se é foto e fluco para todo mundo, 5 a 7 dias, cada semana eles mudam. Nos trabalhos, incidência de 35 a 80, que é isso, quem coleta hemocultura e vem um E. coli lá, alguma coisa assim, que vem do intestino, provavelmente, e não muda a mortalidade, tá? O guideline fala isso que eu acabei de falar, a gente acaba dando aqui, né, eles põem aqui embaixo, antifúngico nos pacientes com DMOS devem ser considerados. Aqui a gente faz também, fulminante que transplanta ganha fluconazol, tá? Da parte de sangramentos, a gente guia aqui, a gente tem o benefício de guiar por tromboelastograma, lembrar que o paciente com INR alargado, muitas vezes tem um trombo normal, tá? É mais no crônico, tá? Eu diria. Isso aí já é opinião especialista mesmo, mas que não sou eu, tô verbalizando o que o Luiz Marcelo, o Rodolfo passam pra gente, que já viram muito mais, né? A impressão do paciente fulminado é que o INR talvez, assim, é um paciente mais pró-sangramento do que mais pró-coagulável, e o cirrótico é mais pró-coagulado do que... Então, é bem certo, assim, a gente não costuma tratar o INR, pode estar literalmente incoagulável, lá tem uns casos, principalmente paracetamol, chega a INR não coagulável, tudo baixo, a gente só repõe se sangrar, tá? Mas é isso, essa doente é a mesma que passamos o pique e sangrou a cabeça. Veio de um hospital externo fulminada com sangramento de cabeça. AVCH. E os alvos são os mesmos, tá? Mas lembrar, só se sangrar, tá? A gente não fica correndo atrás, o fígado parou de sintetizar, assim como parou de sintetizar a ureia em amônia, o lactato, ele para de fazer todo o serviço dele, que um deles é produzir fatores de coagulação. São pró-coagulantes e os fatores de pró-coagulação e de anticoagulação, né? O fígado não produz só os anticoagulantes. Não, tá lá na profilaxias. Não, mas não, a gente tem muito medo. Até no cirrótico eu tenho medo, sabia? Mas no cirrótico a gente acaba dando, assim. Às vezes eu finjo que esqueço, aí algum residente fala, não vai dar, heparina, tá bom, põe aí, 12 em 12, uns 5 mil, sabe? Mas eu acho que é mais medo mesmo, assim. Habitualmente eles são mais pró-trombose, tanto que eles trombosam porta, né? E no cirrótico, aqui a gente não põe pra ninguém. Eu nunca vi, a gente, tipo... Disfunção renal, então, eles fazem em algum momento, mas geralmente eles já estão dialisando, né, por encefalopatia hepática, por conta da hiperamonemia. No paciente que não vai para transplante, um dos marcadores de regeneração hepática é a hipofosfatemia. O hepatócito consome fósforo, então, um paciente que não está dialisando, é meio raro a gente conseguir ver isso. A gente vê isso mais em hepatectomia, que faz aquelas hepatite aguda grave, depois de hepaté, a gente fica dando uma olhada no fósforo para ver se já dá para dar alta da UTI, assim, se a gente vai recuperar ou não. As profilaxias, então, a gente dá pantoprazol aí, com todas as ressalvas, mas talvez nesse caso é um dos que é mais bem aceito aí, né? Um cara com risco de sangrar, muitas vezes em jejum, em ventilação, chocado. Então, dá um pantozol, um omeprazol, e a gente não dá a farmacológica, né? Fica com só compressor pneumático intermitente ou meias por medo mesmo, risco de sangramento. E dispositivo é um paciente que está inteiro, invadido, né? E tem a dúvida na literatura aí sobre pique, mas não é algo que incomoda a gente no dia a dia estar sem. Aí só para fechar, assim, citar, vocês ficam curiosos aí às vezes, a gente também, na verdade,
se ajuda, se não ajuda, né? As terapias avançadas de suporte hepático. Mas saiu de linha, tá? Era a Baxter que produzia, eles não produzem mais, eles só vendem os que já estão, os que já estão, já tinham, os que já estavam prontos. Por quê? Porque não tem evidência que melhora a mortalidade, é uma terapia de super, hiper alto custo. Aliás, peraí, vocês entendem o que é MARS? Então vamos lá. O fígado que ainda não transplantou e está insuficiente, está fulminado, ele vira um fígado necrótico, né? Com muita metabolização, assim, ele gera muita toxina, muito radical livre, tudo muito pró-inflamatório. E uma das coisas que ajuda a minimizar essas respostas é um paciente que tem albumina normal, porque a albumina quela tudo isso habitualmente. E nesse caso, além de tudo, o paciente também não sintetiza mais albumina. Então, a Mars é uma máquina diferente da diálise, não é a máquina da diálise contínua. Eu nunca vi, tá? Funcionar aqui. Desde que eu entrei, nunca teve nenhuma Mars. Mas o que acontece? O sangue sai do paciente, passa primeiro num filtro, igual um dialisato de diálise contínua, só que ele só tem albumina. Então, a ideia é que na hora que o sangue do doente, que está cheio de toxinas, encontra a albumina em contracorrente, ela vai quelando tudo isso para tentar minimizar a resposta inflamatória que o doente está vivendo. Na Mars, esse sangue que está esse líquido que está com albumina e com essas toxinas queladas, bilirrubina principalmente, cai muito bilirrubina Mars, que quela bem na albumina, passa num filtro antes de voltar para o doente, que é de carvão, que aí o carvão absorve tudo isso para a albumina conseguir passar, para eu aproveitar a albumina. Entenderam? Então, a albumina limpa o doente, o carvão limpa a albumina volta para o doente. E isso acontece, assim, aí tem trabalhos que mostram, diminuiu resposta inflamatória no 4º dia, diminuiu o SOFA no 7º dia e tudo, mas no final, na hora que jogaram em grandes cortes, porque nunca teve nenhum randomizado de Mars. Eu acho que sim, pode ser. Prurido? Prurido. Então, isso que eu ia falar, porque a Mars, talvez ela volte, tá? Porque o pessoal está estudando ela mais agora em ACLF em crônico, justamente nesse sentido. E aí eu não sei em que ponto estamos nisso. Tem até um colega aqui do hospital Nefro, um Nefro novo, que acho que estuda bastante isso. Talvez a gente comece a ver alguma coisa nesse sentido, de diálise para albumina para os doentes mais crônicos. E aí, enfim, vão sair, provavelmente devem estar para sair mais trabalhos. Mas basicamente é isso. A ideia de filtrar o sangue com uma solução rica em albumina, e é um ciclo de 2 passagens. Por isso que chama... por isso que Mars é diferente de SPAD. Porque a SPAD é muito mais simples e é muito mais palpável para centros que não têm dinheiro à vontade. Porque você usa a máquina da diálise contínua, então tá lá uma prisma, e eu acoplo um filtro e eu ponho um dialisato, eu jogo a albumina dentro do dialisato, e aí o sangue passa, a máquina funciona normalmente, e ele troca também, mas aí é só, a gente fala filtro de uma passagem só, então single pass, albumina, não lembro de dialisato, enfim, sei lá, diálise. Então, só que qual que é o problema? Porque fala, puta, por que você não faz isso em todo mundo, então? Porque tá dialisando lá, por que não joga albumina? Porque tem um porém. Para o paciente para a albumina conseguir quelar, o fluxo precisa ser muito lento, não é igual diálise, que pode ser lá a 120 ml, a dose, né? Por exemplo, a dose que a gente está fazendo lá, 30 ml quilo-hora, que é rápido, para ser efetivo a troca da albumina com os radicais livres, as toxinas, teria que ser muito lento. E, cara, um doente que está gravíssimo. Eu não posso, talvez, perder horas de diálise para minha acidose para tentar tirar a albumina. Então, esse é o grande limitante do doente que está muito grave, tá? Porque para eu fazer SPAD, eu tenho que separar algumas horas, geralmente é 8. No outro hospital que eu trabalho tem um protocolo. Por exemplo, se o paciente não está tão grave, por 8 horas ele vai ficar trocando, fazer uma dose bem mais baixa para conseguir absorver um pouco e depois volta para a diálise contínua habitual de dose. Joga fora a albumina. Exato, é caríssimo, né? E é só um single pass. Aquele segundo filtro. Isso.
Então, mas é isso, eu acho que a gente vai começar a ver mais no HC também, por conta aí desse colega que tem grande expertise nisso, talvez a gente comece a fazer, mas talvez em pacientes mais que não estão tão graves, tão dependentes da dose alta da diálise. E aí, por fim, algo que talvez esteja mudando mesmo aí é a plasmaférese, né? A gente tem alguns trabalhos, esse é o único que foi randomizado de plasmaférese, que lembra, eu ressaltei que 50, quase 60% da amostra é por paracetamol, e é plasmaférese de alto volume no paciente com insuficiência hepática aguda, que é basicamente lavar, troca o plasma do doente, fica trocando até ver se o fígado chega. O resultado do trabalho é que, para os doentes que não foram para o transplante, os doentes que vão para o transplante, que é o positivo LTX, a plasmaférese não teve evidência não melhora a mortalidade. Então, se eu puder escolher qual é terapêutica, o transplante ou a plasmaférese? Transplante, tá? Mas para o doente que não foi para o transplante, a plasmaférese foi melhor e aumenta a mortalidade do paciente. Nesse trabalho, um trabalho único, se eu não me engano, ele é aberto, então, assim, tem várias, né, a gente vai precisar de vários outros trabalhos para de fato, pôr isso em rotina. E aí a gente tem feito, tá? A gente tem feito aqui no HC. A impressão é que ajuda muito na parte inflamatória do fígado, do choque tóxico ali, do fígado tóxico. Só que o doente encharca muito o pulmão. A gente já teve que... O paciente depois foi contraindicado, 2 pacientes, se não me engano, no último ano, porque olha isso aqui, 8 ou 12 litros de plasma. Você tira e joga na veia dele. E aí ele tá super inflamado, endotélio doente, extravasa tudo, faz não é SARA, né? Faz um edema agudo bizarro, FI de 100%, e aí talvez você agrega uma disfunção orgânica que você não tinha. Então, isso decepcionou a gente aí uns 2 casos, mas a gente tem selecionado alguns casos para fazer, e o que a gente tem visto é que nos casos mais indolentes vai super bem, ao ponto da gente não ir para transplante, 2 casos. E talvez são esses doentes que o trabalho mostrou. Enfim, então é legal, precisa e essa dá para fazer acoplada na máquina da diálise. Então não preciso pausar a diálise para nada. Então isso é bom também. O pessoal da NEF lá, a Camilinha vem, ajusta lá, põe o filtro em série, e aí eu faço a plasma em 3, 4 horinhas e segue a diálise seguindo normalmente, tá? Faz. Ela tem uma grande corte que ela nunca... Eu não sei se ela publicou esse ano, ela falou que ia publicar, alguém sabe? E para a febre amarela foi a única coisa aí que mostrou... Isso. Isso, exatamente. Inclusive, no grupo que a gente tem, que é isso, como é uma coisa que não está ainda muito... é para fazer em todo mundo, a gente tem um grupo de decisão imediata ali, né? E ela está no grupo, porque ela é uma grande expert disso, né? Então, ela ajuda a gente a decidir várias vezes. Então, tá no grupo pessoal da Plasma, a gente da UTI, fala, gente, chegou um caso assim, assado, o que vocês acham? Todo mundo opina. E a nossa ideia é publicar isso, né? Em algum momento, fazer várias para entender aí a repercussão. E por fim, né, o nosso padrão ouro, que é o transplante. Então, é decoreba, tá? Lembrar que, então, a gente tem 2 grandes critérios, do King's College e do Clichy. O King's College, então, divide em paracetamol e não paracetamol. Aí só vocês decorarem aí, tô brincando, é só pegar no celular na hora que tiver na dúvida e ver. Então, basicamente, acidose, coagulopatia, aqui paracetamol e disfunção renal. E se não for paracetamol e NR acima de 6,5 e 3 dos seguintes, né? Então, etiologia... tem que ter etiologia, né? Então, indeterminada ou induzida por remédio, idade abaixo de 10 ou acima de 40, intervalo maior que 7 dias, bilirrubina acima de 30 e NR acima de 3,5. E o Clichy, confusão ou coma, ou seja, encefalopatia grau 3 ou 4, e o fator. Que é um problema também, porque a maioria dos hospitais nem tem fator, né? Então, volta e meia a gente recebe do cross o pessoal patinando, e chega que o fator tá de 2 já, tipo, que ele às vezes não fechava por algum motivo e talvez o paciente já estava com critério de transplante há muito tempo. Isso é uma coisa, gente, que é curioso, que só vivendo que eu comecei a perceber. Não são todos os pacientes com insuficiência hepática aguda que fecham critério para transplante.
Vocês conseguem pensar isso? Porque, por exemplo, tem paciente que faz transaminases alta, faz INR acima de 1,5, mas faz um INR, sei lá, de 3. Aí faz uma encefalopatia grau 1, sei lá, volta e meia a gente se depara com um paciente que, por definição literária, ele é fulminante, ele é insuficiência hepática, só que ele ainda não consegue entrar, eu não consigo fechar critério. Então, talvez seja esse doente também aqui do trabalho, que é uma insuficiência hepática e não transplantou, porque confunde, né? Puta, por que eu não vou oferecer o tratamento padrão ouro? Talvez seja um pouco esses doentes aí que ficam em cima do muro. E uma outra coisa que é importante, que eu esqueci de falar. A plasma corrige os exames do doente. Então, você tem que deixar muito bem documentado todos os exames pré, porque senão ele vai perder a oportunidade de entrar na lista. Porque você vai trocar o plasma. Então, o INR vai vir normal, bilirrubina cai, então tudo isso. Isso também, se vocês estão fora, em algum hospital, volta e meia a gente recebe mensagem de residente que rodou com a gente, tô de plantão aqui no Pedreira e tô com uma fulminante. A INR de 7, já fiz um plasma fresco, tô mandando para aí. Tipo, não, e aí ele vai corrigir o INR, a coordenação na hora que chegar aqui, vai falar, não, o INR tá de 1,5. Mas tinha um do Pedreira de ontem, mas cadê? Então, corrigir coágulo e bilirrubina também tem esse fator que eu posso tirar o doente de lista, né? Falsear o exame dele. Acho que é isso. Segue nossa evolução aí e era isso que eu tinha para falar.